Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme que está na Amazon Prime, chama A Lição. Se não me engano, não lembro mais a data, se é 2000 e pouco, não lembro. Então, esse filme tem uma narrativa assim. Há um jovem que mora com o irmão, ele tem um problema sério de infância, ele perdeu a mãe, o pai desapareceu, e ele mora com o irmão na casa que o pai havia deixado para eles. O irmão é casado, ah, a mulher do irmão gosta do cunhado e eles têm uma relação assim de carinho, mas com respeito. E esse menino, ele tem um trauma de infância muito violento. Ele, para extravasar essa frustração da vida dele, ele lá fora, na faculdade, com os amigos, eles fazem barbaridade. Eles roubam o supermercado, eles agridem as outras pessoas, ele quebra a bicicleta, eles têm uma falta de respeito muito grande com o professor. Esse professor, ele lutou por anos a tentar controlar a classe, mas não conseguia. Eles andavam em cima das carteiras, eles pregavam chiclete na cabeça, no cabelo do professor, eles debochavam daquele professor. O professor sofreu muito bullying. Eles riscavam o carro do professor com uma faca, onde escrevia no carro dele que ele era punheteiro, essas coisas de baixo calão. Então tá. Esse professor foi aguentando ah, essa rebeldia desses alunos. Um dia, esse rapazinho que é o principal, que eu tô contando a história dele, que eu mencionei ali no início, que ele mora com o irmão tocou ele de casa. E ele foi para a rua. Chegando lá na rua, ele encontrou aquele amigo dele, que eles eram em três, mas dois eram mais inseparáveis. Eles aprontavam mais, eles eram mais rebeldes. Ele saiu para a rua, encontrou esse amigo e eles ficaram se divertindo, fazendo as arruaças que eles sempre faziam. E quando eles estavam voltando para casa, já anoitecendo, eles receberam uma pancada na cabeça e desmaiaram os dois. Quando eles acordaram, eles estavam num beco, numa casa muito estranha, cheia de ferramentas e de tudo que você possa imaginar. Eles estavam amarrados em uma cadeira, com as mãos sobre uma mesa e o professor, a pessoa que havia feito isso era o professor deles que lutou por anos com eles. Esse professor amarrou as mãos e tinha um quadro negro. Um dos meninos ficou desmaiado, a pancada na cabeça era mais forte e ele não acordava. Mas esse menino que eu estou contando a história dele, ele acordou logo. E o professor pegou, amarrou a mão dele, é, e na frente, como eu já mencionei, tinha um quadro negro aonde ele foi dar aquelas aulas que ele sempre quis dar. E eles não prestavam atenção, eles vacalharam com as aulas dele. Então, e ele falou, ele começou explanando a matéria. Ele escreveu lá no quadro, inspiração versus motivação. Era uma matéria que ele tentava dar lá na escola e não conseguia, porque ninguém prestava atenção. Era uma falta de respeito com o professor. Enfim, esse menino, depois que o professor explicava a matéria, ele pegava um prego, um martelo e dava 10 segundos para o menino achar a resposta no livro. E ele conseguia achar.
e fazia o menino ler. O que significava inspiração, motivação, e o que era verbo, o que era adjetivo abstrato, enfim, toda a matéria que ele tentou dar para esses alunos e não conseguiu, ele fez o menino procurar no livro e ele tinha 10 segundos para achar e responder para ele o que ele estava perguntando. E ele dizia o seguinte: se passasse os 10 segundos, ele ia pregar a mão do menino com o prego e o martelo. Enfim, o menino respondeu todas as perguntas e ele percebia que o amigo dele estava muito parado, muito quieto, e ele falou para o professor, falou o nome do menino que eu não me lembro no momento. Ele não está bem, ele disse, é porque ele não está prestando atenção na aula, a aula dele vai chegar. Imagina, a gente pensa, como o menino fez tudo que o professor mandou, ele vai ficar livre da mão dele ser pregada com prego e martelo. Lê do engano. O professor, depois que ele terminou de explanar a aula, ele pegou o prego e o martelo e pregou a mão do menino com martelada na mesa onde eles estavam. Para o menino não gritar, ele pegou uma fita e tapou a boca daquele menino. Enfim, ele torturou demais esse menino. Depois ele percebeu que o outro havia acordado, ele foi fazer o mesmo tipo de tortura com o outro menino que estava do lado desse que foi torturado. Acontece que esse, quando ele voltou em si, ele reagiu. Ele deu uma cabeçada no professor e o professor caiu. E o professor, como o menino estava amarrado na cadeira, ele não tinha outra reação a não ser a própria cabeça, dar uma cabeçada, uma coisa assim. O professor levantou lá do chão muito injuriado. Ele foi lá na bancada dele, onde tinha as ferramentas, e tinha aquela ferramenta que bate prego, que pedreiro usa, que você aperta e vai botando os pregos. Ele matou aquele menino com pregos. Ele colocou prego no corpo do menino para todo lado, inclusive na coluna vertebral. O menino morreu ali, ele não suportou e morreu. O outro continuou vendo todo aquele sofrimento, todas aquelas coisas. E o professor disse que ia ter uma prova. O menino era para responder tudo que ele tinha ensinado ali naqueles momentos de tortura. Dá uma mudada na história um pouquinho, que mostra a cunhada dele, que gostava dele, lá na casa com o irmão dele, e falou: eu não consigo falar com ele, o celular dele está desligado, eu queria saber dele e tal. Essa menina tinha um relacionamento abusivo com esse cara. Ele era abusivo. Ele mantinha relação com ela na marra, ele batia nela, ele fazia todo tipo de desaforo. Ele é daquele tipo de pessoa que faz as coisas, depois vem pedir desculpas. Enfim, ela tinha um relacionamento difícil com esse cara, o irmão do carinha que estava sendo torturado lá com o professor. E ela resolveu, falou, não, eu vou procurar por ele. E ela foi para a rua procurar por ele. Ela sabia onde moravam os amigos, ela foi na casa de um amigo, perguntou, ele falou que não sabia deles. O amigo que eu falo, eles eram em 3, mas esse era mais pacato, apesar que ele também merecia a mesma coisa, não entendi por que o professor não pegou ele também. Não que mereça, né, gente? Enfim, enquanto ela estava procurando por ele, o professor foi fazer a prova com o menino. E ele teria que responder tudo que ele tinha ensinado para ele e que ele havia lido no livro. Todas as perguntas, o professor estava com aquela máquina de bater prego e falava para ele, você tem 10 segundos para responder. O menino era um gênio. E, mesmo debaixo de tortura, ele aprendeu tudo. Ele soube responder
todas as perguntas. E o professor falou: você é muito inteligente, que pena que você não aprendeu lá na escola, que você não prestou atenção lá na escola. Você teria um final diferente. A menina, nessa procura, na hora que estava acontecendo essas coisas, a menina saiu na porta do professor, aonde o professor estava, porque o carro estava lá fora, e ela viu no carro a palavra punheteiro, que ele já havia escrevido no carro do irmão dele. E ele falou, ela ligou, falou, ele deve estar por aqui. Quando ela estava ali olhando o carro, o professor apareceu e correu atrás dela e levou ela também como refém, porque no passado ela também havia sido aluna dele e ela também não era grande aluna, ela também era meia doidona. Enfim, ele chegou lá, amarrou ela na cadeira também e tinha. Até eu mentir para vocês. Uma pergunta ele não sabia. E o professor, para poder ameaçar o menino, para o menino responder aquela pergunta, ele pegou um prego e um martelo e pôs na têmpora da menina e fez a pergunta para ele de novo. E ele gritou: eu não sei, eu não sei. Mas a menina sabia. A menina respondeu aquela pergunta. Aí o professor dá aquele momento de loucura, aquele trem aloprado, e fala: ah, você prestou atenção, e nananã, aquela coisa de gente psicopata. Enfim, o professor, quando ele viu que o menino havia respondido todas as perguntas, menos essa, ele resolveu tirar a fita da boca do menino, ele resolveu tirar as amarras da mão, tirar os pregos, o menino sentiu muita dor e o professor foi torturar a menina. O professor teve uma atitude de, sabe, assédio, ele estava passando a mão nas pernas da menina. E naquela hora, aquele menino que havia sido torturado por horas, ele tirou o prego da nuca do amigo e enfiou no pescoço do professor. E daí tem uma reviravolta na história. O professor acabou sendo dominado pela menina e esse menino. Teve uma hora que o menino estava perdendo do professor naquela luta corporal. A moça pegou um martelo e bateu no professor e matou ele. Ela acabou com ele. A menina também, nessa história, ela tem uma história muito triste com a mãe, com o pai. E o pai desapareceu, deixou a mãe se partiu para droga. Todos eles tinham um passado ruim, um passado triste. E ela sempre queria saber cadê o pai dela, o que foi feito do pai dela. Enfim, há uma passagem. Não, antes disso, eles voltam para casa todo ensanguentado, todo machucado. E chega lá aquele irmão que sempre era muito machista, muito nojento, estava deitado no sofá e olha para eles e vê que a situação estava estranha. E ela, pela primeira vez, ela teve coragem de reagir contra aquele homem. Quando ele falou com ela, naquele tipo autoritário, ela gritou com ele: sai daqui, vai embora daqui. E ele foi embora e os dois ficaram lá na casa. Há uma passagem de tempo. Quando aquele professor estava torturando eles, ele falava que na casa dele tinha muitos livros, que tinha dezenas de livros, que a casa dele era assim, era assado. A história termina os dois meninos indo lá na casa do professor. Chegando lá, eles procuram aquilo que o professor falava, os livros, as pessoas, ele citava Jacques Cousteau e assim uma porção de gente que ele falava, e eles acharam tudo lá naquela casa. Eu não sei se eu entendi bem ou não. Se vocês virem o filme e aí vocês deixam para mim se vocês entenderam de outra maneira.
Eu não sei se eu entendi, mas parece que aquele homem era o pai de um dos dois, ou da menina ou do menino. Eu não sei, eu posso estar falando abobrinha. Depois vocês deixam aí para mim. Fala se era ou não, era, ou simplesmente era só um professor. Então, esse era o filme que eu quis deixar para vocês. É um filme de suspense e terror que está na Amazon Prime. É um filme muito violento. Quem não gosta é melhor não ver, mas quem gosta desse tipo de filme vai gostar bastante. No mais, muito obrigada. Deixa seu like, inscreva no canal, compartilhe, veja meus outros vídeos que estão aí. Eu gravo quase todo dia. Me dá uma força. Deixa seus comentários. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus.